Salve, salve, queridos alunos! Muito bom ver vocês. Esse é o nosso último encontro antes das férias. Você tá entendendo isso? Você está entendendo? Você vai ter 30 dias de sossego de mim e do professor Guto, cara. Pode dar risada, pode ser feliz, tá? Ô, Gutão, manda ver aí, dá seu boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora que a molecada vai te ver. Manda ver aí. Olá, você está bem? Você está feliz? Vislumbrando essas férias merecidas no horizonte, não tem como não estar. Ainda mais aqui com meu companheiro, meu brother Montanha. Obrigado pelo convite, Monta. Tamo junto e misturado. Galera, isso é saving, né? O saving é feito à base de amizade, base de companheirismo. Mesmo distante, os nossos corações estão conectados. Conectados por afeto. Afeto é aquilo que te afeta mesmo. É a palavra afetar. É mudar. A gente, eu, o Guto, todos os professores, né? Que o Guto hoje tinha esse horário na agenda dele para a gente bater um papo, né? E a gente gosta de colocar a nossa impressão digital, né? Em vocês, e a gente gosta que vocês também coloquem a impressão digital na nossa alma, porque isso é educação. Educação é professar a fé, nós somos professores, e a fé que nós professamos não é na história, não é na biologia, não é na matemática, no indivíduo, em você. Para você, você não é um número para a gente, você é uma pessoa e a gente está morrendo de saudade, não está, Guto? Poxa, demais, Montanha. Faz uma falta danada. Aquela interlocução, a troca de olhares, de energia, né? Todo o ambiente, senti-los, né? Ter a correspondência. Isso é fundamental, na nossa profissão, que muitas vezes nos escapa de ser uma profissão. É uma vivência de troca, é uma vivência. E nessa situação, mais ainda, cada professor é um aluno, né? Temos aprendido muito e dependemos muito deles. Sempre somos aprendizes, mas nessa situação, mais ainda. E faz uma falta danada estar pertinho deles, mas isso é questão de tempo, em breve, e sempre nos conectando, ainda que por máquinas. Mas, Montanha, falando nisso, em máquinas, eu quero só retomar um breve trechinho do discurso do Charles Chaplin no filme o Último Ditador, o Grande Ditador, que ele fala: não sois máquinas, homens é que sois. Ainda que a máquina sirva, né, como intermediária, nossa relação ainda é essencialmente humana. Cara, e então, já que baseado nessa linda exposição, né, de um gênio, e os gênios nos tocam, que tal a gente conversar um pouquinho com essa rapaziada, com essa turma aí, sobre a humanidade, ser humano na sua essência? Vou lançar um desafio para você. Vamos ver se você topa. Em Ai, ai, vinte e ai. cinco minutos, vamos falar da história da humanidade, pré-história, antiguidade, período medieval e modernidade. Bora Vamos lá. ser sucintos, vamos provocar eles, vamos provocar. Vamos fazer uma convergência da biologia do homem com a história do homem. Vamos ver o que vai sair desse caldeirão. Pode ser? Você Bora topa? lá. Vamos lá. Então é o seguinte, rapaziada, vamos começar. Então, dentro da origem, né, do homem, o que você tem para falar aí? O que a história fala um pouquinho dessa origem do homem? Bom, Montanha, nós temos ainda, né, de uma maneira permanente, as escavações arqueológicas que sempre trazem à luz novas evidências, novos fatos. Então, a nossa história, pré-história, ela está em permanente construção. Eu acho que isso é um reflexo da nossa existência, né, que nós estamos em permanente construção, em permanente evolução. Mas no âmbito da pré-história, eu gosto sempre muito de ressaltar que nós somos uma espécie muito frágil, né? Se nos colocarem com uma cobra, a gente está ferrado. Se soltarem um cachorro brabo, a gente sai correndo. Ô, Monteiro, se entrar uma barata, a gente grita. O Thiago morre de medo de barata. Eu não vou falar nada, mas eu também não sou muito fã, não, né?
Só eu, bruto sistemático, costumo matar barata na mão, assim. Aqui não, viu, gente? Isso aqui não. Ô, Monteiro, sabe que depois eu até fico pensando, né? Por que que as pessoas não se opõem a matar barata, mas ficam escandalizadas se esmagam uma borboleta? Enfim, reflexões à parte, nós somos muito frágeis na natureza. Só que nós, hoje, conseguimos enjaular todas as feras e se impor sobre o meio, muito porque nós nos associamos, porque nós convergimos e conseguimos viver em coletividade, e por causa também, né, do nosso raciocínio, do nosso intelecto, da nossa capacidade única de refletir, de ultrapassar a natureza. Os animais, eles conseguem muitas vezes migrar, escapar, conseguem muitas vezes se adaptar, mas nós conseguimos modificar aquilo que nos afeta. E nós conseguimos imaginar o que não existe. Porque, por exemplo, o ar-condicionado que eu acabei de ligar, ele não existe na natureza. Eu imaginei isso. Isso não existe, não está dado. Então, esses primórdios da nossa humanidade me montam muito essa carga que nós trazemos até hoje. E um ponto fundamental, a linguagem. Só quando desenvolvemos a linguagem, a comunicação e os vínculos e criamos histórias que geram laços, que geram vínculos fortes, que nós podemos, de fato, colaborar. E veja, quem inventou o carro não inventou a roda. Nosso conhecimento ele é transmitido e nós vamos apenas montando, moldando e desenvolvendo a partir disso. Então, Olha só que desse legal, Gu. primórdio, Olha eu só que coloco isso. legal, cara. E eu consigo pegar essa ideia e jogar dentro do processo biológico pré-histórico humano, cara. Por Porque, favor. como você falou, se a gente pensar agora no planeta Terra, lá na biosfera, se a gente jogar agora a ecologia nessa história, né? Porque a ecologia é o estudo da relação dos seres vivos entre si, né? O homem, quando ele surgiu, né, vamos falar, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal e principalmente o Homo sapiens, não é uma linha evolutiva linear que um existiu, acabou, o outro existiu. Não, nós convivemos todas essas espécies ao mesmo tempo, né, nessa jornada. Mas restou o Homo sapiens. No final da história, né, estamos aqui o Homo sapiens. Não temos mais o Homo de Neandertal, o Homo erectus, não temos... Por que nós chegamos? Por causa da nossa sapiência. E é essa sapiência que eu quero falar rapidinho com vocês, né? Rapaziada, olha só. Nós temos, lá na origem evolutiva, nós éramos, como você disse, Guto, animais muito frágeis, uma espécie extremamente frágil, porque nós éramos base de cadeia alimentar. Nós éramos coletores, comíamos carniça que era deixado por alguém, né? E aí o que foi acontecendo? Na minha opinião, existiu uma primeira grande revolução, que foi a revolução cognitiva. Essa grande revolução cognitiva passa conhecimento de geração a geração. Então o homem aprendeu a lascar pedra. Aí bem que você falou, o cara inventou a roda. Aí um outro aprendeu a colocar aquela pedra lascada e pontiaguda na ponta de uma lança, de um galho. Já se tornou uma lança, né? Que aí a roda foi para o carro. E esse processo mental continua se reproduzindo, né? E quando o homem vai passando esse conhecimento, aconteceu uma coisa que nenhuma espécie da história natural do nosso planeta aconteceu anteriormente. Uma espécie que é base da cadeia alimentar vai lá para o topo da cadeia alimentar. Então, o homem saiu de uma condição de presa, com hábitos de presa, supermultiplicação, né? Reprodução ao extremo, consumidor ao extremo, porque quer perpetuar a espécie, porque quanto mais filhos a gente tinha, né? Mais filhos a gente tinha, maior a chance de sobrevivência dessa espécie, e a gente vai lá para o topo da cadeia alimentar. A gente não tem garras, mas a gente inventa a pólvora. A gente não tem chifre, mas a gente inventa a armadilha. E aí, o que acontece? Espero que a gente não tenha chifre, né, Guto? Essa sua risada foi um pouquinho sarcástica, tá? Está sabendo de alguma coisa que eu não sei, Guto? Então, só para encerrar essa primeira parte, então, a revolução cognitiva tira o homem da pré-história e joga o homem
na história, né? É esse conhecimento, primeiro, se cria a fala, né? Depois, baseado na inteligência, na sapiência do Homo sapiens, isso, depois, com a escrita, vai passando de geração a geração. Me corrija se eu estiver errado, de verdade. É a escrita que separa a pré-história da história? Se sim, segue a história aí para mim. Da mesma maneira como a pré-escola é separada da escola, do momento em que você começa a escrever, né? Da mesma forma. Montanha, só fazer um parênteses, que eu sou muito grato pelos Chifres, porque permitiu prosperar a música sertaneja que eu gosto. Me perdoa, mas eu gosto. Aí fazer o quê? Não pode perder essa bola quicando na sua frente, tem que mandar Não. pro gol, né? Montanha, mas ó, uma extensão do parênteses, a música sertaneja, ela nasce no Brasil da década de 50 e 60, no momento da transição campo-cidade, em que aquele sertanejo caipira chega no ambiente urbano e sente muita saudade da terra dele. E isso é o início da música sertaneja, que é uma música melancólica, de saudade da minha terra, né? Que saudade imensa do campo e do mato. Depois ela foi seguindo outros caminhos, como bem na cultura em geral, né? E na própria humanidade. Mas então, Monta, nós chegamos ali à antiguidade, e ali na antiguidade, essa parte que você falou da biologia, né? De hierarquização, de sair da base e chegar ao topo, ali na antiguidade isso já começa a se delinear, porque na pré-história a gente vivia meio igual Smurf mesmo, sabe? Todo feliz e contente, né? Todos trabalhando e partilhando. Na antiguidade começa uma hierarquização social muito pautado, né, pela questão do mérito, né? Quais funções são mais valorizadas no grupo, a violência, aquele que faz a interligação com os elementos místicos, sobrenaturais, elementos da natureza, outros que apenas, né, mas que produzem a existência, outros que fazem, realizam as trocas. Então começa a ter uma separação do trabalho que antes, na pré-história, era por sexo, né? Era sexual, homem faz uma atividade, macho faz uma atividade, fêmea faz outra atividade. E agora, já na antiguidade, não. Nós temos uma divisão social por atividades, muitas vezes hierarquizada, muitas vezes hereditária, né, de linhagem. Minha família faz isso há gerações, nós temos, né, o dom de fazer isso. Mas essa especialização do trabalho, Montanha, cada um fazendo uma atividade, ela exige e obriga que a humanidade viva próxima. Que a sociologia do Durkheim vai se chamar de solidariedade orgânica. Assim como o corpo, muitas vezes o pessoal fala, o cérebro é o órgão mais importante. Legal, arranca o sim, você morre. Então, a solidariedade orgânica é nesse sentido. Você pode achar que o professor é mais importante que uma outra atividade, mas sem aquela outra atividade sendo exercida, eu não posso desempenhar o meu papel de professor. Eu me visto todos os dias, né, na quarentena menos, mas me visto para aparecer na câmera, mas eu não sei plantar algodão, nem tosquiar ovelha e fazer camisa. Eu preciso de alguém que faça isso. E aí nós precisamos socialmente viver nessa comunhão, que nem sempre é uma comunhão. Muitas vezes há uma exploração, e desde a antiguidade nós vemos essa hierarquização social que herdamos muito dessa percepção da biologia. E, detalhe, nós, na antiguidade, desenvolvendo a agricultura, precisamos necessariamente viver próximo aos grandes rios e interagir e interferir na natureza, domando as águas com diques, com canais de irrigação, para aproveitar o recurso hídrico. Porque nós surgimos, assim, enquanto civilização, numa região árida, desértica. Cara, aquilo é deserto, cara. Você anda um pouquinho pro lado, você morre, você desidrata, você morre, definha. Não dá. Tem que ficar no Nilo, no Tigre, no Eufrates, no Jordão. Né? Fora você tá ferrado. Então, precisamos nos organizar, inclusive, para interferir na natureza, e a natureza, a água, foi fundamental para a nossa existência. E até hoje, se olhar para São Paulo, Tietê, Nova York, Hudson, Paris, Sena, Londres, Tamisa, toda a China, Yangtze, Huanghe, Vietnã, Mekong, Níger, todas as civilizações perto de rio. Ribeirão tem rio no nome, Ribeirão. Guto, fantástico, porque bate bem no que eu penso. Então, a segunda grande revolução foi a revolução agrícola, né? A primeira foi a cognitiva, passar o conhecimento,
A segunda grande revolução é a revolução agrícola, quando o homem para de ser nômade, né? Para de ficar caçando, mudando de lugar, porque a mulher descobriu a agricultura pela observação, né? Ela via que os restos de comida que ela jogava lá no chão, né? As sementes que caíam lá no chão, depois de um tempo brotava. Não sei como, por quê, né? Mas brotava. E aí ela foi entendendo o processo natural pela observação, né? Pode falar, Montanha, Bruno. só fala para o pessoal que está nos assistindo o que é fazer ciência se não é observar primeiro, ficar curioso. Da onde surgiu os grandes pensadores? Futuramente, aqueles que afetaram demais a gente foram os gregos. Porque os filósofos tinham um poder de observação imenso. E eles nos afetam até hoje na maneira de pensar, né? Aliás, o Oriente todo, né? Se a gente for para a Índia, a gente tem muito do pensamento hindu, a gente tem um pouco do pensamento e da organização japonesa, que a gente inveja tanto, a maneira de comércio chinês desde aquele tempo, né? Olha só que se repete as coisas, né? Mas a mulher, as primeiras sociedades eram matriarcais, porque elas detinham o poder do conhecimento da segunda grande revolução, que foi a Revolução Agrícola. E nessa percepção, eu vou ao encontro do que você falou, que precisava de água. Então, o Homo sapiens passa a ser sedentário, buscando regiões, né? Aí pela migração, regiões onde apresentavam água, talvez em abundância, às vezes você era de um grupo mais fraco, de um local restrito, né? Mas vamos imaginar que o local era muito bom. Então, o que a gente vai fazer? Vamos estabelecer lá. Mas se o local é bom para a gente, também é bom para os nossos concorrentes, né? Eles vão querer. Então, o que a gente... Vamos fazer fortificações. Vamos erguer os castelos, né? Vamos fazer quem está dentro do castelo ser cidadão, porque eles moram na cidade, mas a gente precisa também abastecer de comida lá no campo. Quem estiver lá no campo são os camponeses. Então, nessa Idade Média, a gente tinha bastante essa ideia, né, de construir fortificações para proteger o nosso lugar, que é um lugar bom. Mas aí surge uma coisa que, na minha cabeça, né, o Homo sapiens conseguiu imaginar. Porque o escambo, eu te dou 3 espadas, você me dá 7 galinhas. Não, vamos criar um denominador comum aí que vai ser a tal de moeda, o tal do dinheiro, né? Para mim, a antiguidade ela tem a revolução agrícola, mas que tem como consequência a criação de algo imaginário que é o dinheiro. Cara, eu te dou 3 moedas de prata que vai equivaler a 3 sacos, 4, 5 sacos de arroz. Procura isso, criar uma equivalência. E aí, quando se cria essa equivalência lá na antiguidade, né, tem pessoas que até hoje, isso é claro, sabem negociar melhor, outros nem tanto. Aqueles que sabem negociar melhor conseguem ter mais dinheiro, reservar mais. Aqueles que não conseguem, menos. Aí aquele que tem menos começa a ficar bravo com aquele que tem mais. E lá dentro das cidades, então, começou a criar certos atritos dentro do castelo. Aí, então, o que eles resolvem fazer? Vamos criar casas fortificadas dentro do castelo. Então, começou a sociedade agora familiar fortificada. E se a gente for fazer uma extrapolação, que eu acho que é o final da nossa convergência, mas já dando spoiler, a própria unidade familiar fortificada hoje está isolada. Cada um no seu quarto, com o seu universo digital. Isso afeta demais, porque vocês acabaram de ver que a nossa origem é comunitária. Todo mundo vivia junto. O Guto acabou de falar, nós só chegamos onde chegamos porque somos comunitários. E como estamos vivendo hoje? Então, para mim, a antiguidade, ela é caracterizada pela revolução agrícola, o homem se torna sedentário, criam-se as fortificações, e como você falou, a estruturação dessa pirâmide já começa a gerar a inveja. E no final dessa inveja começam as revoluções, né? Roma cai. Quando Roma cai, o que acontece, Guto? Sobre os escombros de Roma se ergue
né, o mundo medieval, né, sobre as invasões germânicas, se monta o chamado feudalismo, é uma sucessão de reinos germânicos, godos, ostrogodos, visigodos, alamanos, francos, anglo-saxões, lombardos, vândalos, francos, mas sobressai uma sociedade fragmentada em poder político, que se concentra, sobretudo, nas zonas rurais, muito amedrontada, uma sociedade que vive reclusa, restrita, em feudos, né, que são latifúndios que tendem à autossuficiência, bolhas fechadas em si, pequenos universos daquela vida bucólica, rural, monótona, do campo e do maço, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa, porque domingo é dia sagrado, uma presença muito forte da Igreja Católica, que dos escombros de Roma é o único pilar que sobrevive, porque é o único reduto de salvação no momento em que o corpo está tão ameaçado, em que se toma, né, a consciência da fragilidade da carne, da vida efêmera como ela de fato é, mediante doenças, malária, lepra, a peste bubônica. Inclusive, desde a pré-história, quando começamos a domesticar os animais, passamos a conviver mais frequentemente com doenças, né? E esse período, então, um período de muitas restrições, de muito medo, e as pessoas acabam se fechando em si, né, nesses feudos, tendendo à autossuficiência, com a Igreja Católica se impondo sobre a mentalidade e oferecendo algo que era muito importante, que era esperança. Gostando-se ou não, com as críticas e elogios que cabem, não me interessa aqui, né, Monteiro, eu sempre falo, tentando, né, não ser grosso, mas a minha fé não é da conta de ninguém, do pessoal não me interessa. Nós temos que tratar a história naquilo que de fato moveu a humanidade, a igreja estava lá presente, está até hoje. Se gosta, se não gosta, não é da minha conta, mas estava ali e ela oferecia a esperança, que no momento de medo era fundamental. Se pela igreja ou não, se pela fé ou não, é um sentimento que permitiu à humanidade respirar, se não aliviada, pelo menos ter fôlego para seguir. E foi dessa maneira que seguimos aí por 1000 anos de Idade Média, desencadeando cruzadas, retomando o comércio, fazendo a Europa ser efervescente, as cidades voltando a pulsar, a movimentar, a tilintar moedas, a figura do comerciante, do artesão, aquele movimento, aquele fôlego, aquela energia de uma Europa que sai dos escombros de Roma e já começa a descortinar uma Idade Moderna. Já em fins da Idade Média, com as estradas movimentadas, com os portos embarcando, desembarcando mercadorias, pessoas, saberes, línguas, conhecimentos, já, né, delineando ali o palco da modernidade, que é uma modernidade fluida, uma modernidade burguesa do individualismo, do hedonismo, o corpo não mais como porta de entrada do pecado, mas como sinônimo do prazer. Esse individualismo muito mais centrado na assinatura, que eu desafio alguém me falar de um artista antes da modernidade, porque antes da modernidade, nós falávamos no coletivo. Chegamos na idade moderna, tudo é assinado. É Michelangelo para cá, Da Vinci para lá, você sabe indicar cada um dos sobrenomes. Antes não. Nós vivíamos muito mais num temor, mas numa esperança coletiva que encaminhou para esse mundo moderno, que é pautado pela individualidade.